Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, pastor Francisco Miranda, do Teologia 24 Horas. No Refrigério Teológico de hoje, quero lhe apresentar a diferença entre a doutrina da apresentação, santificação e consagração, com o objetivo de não incorrermos nos mesmos erros de muitos segmentos religiosos da atualidade. Quais são eles, pastor Francisco Miranda? O legalismo, o formalismo e o tradicionalismo. Para isso, quero ler com você 3 textos para iniciarmos esse assunto. O primeiro deles é o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 19 e 20, que diz: "E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim." O segundo texto é Hebreus, capítulo 10, capítulo 10, versículo 10, que diz: "Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feito uma vez para sempre." E o terceiro texto é a carta de Paulo escrita aos irmãos da cidade de Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, verso 25, verso 26. "Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, com a lavagem da água pela palavra." Através desses textos, verifica-se que a fé é o elemento comum e essencial para a regeneração, santificação, justificação, adoção, selo e penhor. E a primeira pergunta que eu quero indagar a você nesse início de programa é: o que significa regeneração? O sentido etimológico da palavra regeneração vem do grego palingenésia, que é formado por palim, novo, gênesis, nascimento, significando então novo nascimento. Regeneração é o palingenésia, é o fazer de novo, é o fazer novamente, mais conhecido como novo nascimento. Regeneração é uma mudança sobrenatural e instantânea operada pelo Espírito Santo na natureza da pessoa que recebe Jesus como Senhor da sua vida. Ou seja, é um ato sobrenatural em que a pessoa é gerada por Deus para ser filho de Deus, como diz João, capítulo 1, versículo 12, que diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome", como também participante da natureza divina, como diz a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, quando diz: "Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo." Então, ou seja, o novo nascimento significa uma entrada do homem no reino de Deus. Ninguém pode ser contado como cidadão antes de nascer de novo. O apóstolo João, escrevendo sobre a regeneração como um novo nascimento, João capítulo 3, do verso 3 ao 8, na conversa que ficou muito famosa entre Jesus e Nicodemos, Jesus fala que é para passar da morte para a vida. Quando João capítulo 5, verso 24, quando ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer em que eu fui enviado, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida." Já o apóstolo Paulo, tratando dessa mesma temática sobre regeneração, ele fala sobre a nova criatura. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz que é assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O mesmo Paulo, escrevendo também aos Gálatas, capítulo 6, verso 15, ele diz: "Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura." Então a regeneração ou o novo nascimento, ela é a causa, ela é a origem da santificação, da justificação, da adoção, do selo, tá? E do nosso penhor, ou seja, o valor
tá, que nós temos em relação a Deus. Na ocasião da nossa confissão de fé em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, tornando-nos um, tá, com o nosso espírito humano, e isto é regeneração, que automaticamente acontece quando nós confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida, nos tornamos filhos, tá, mediante os documentos da adoção, tá? João capítulo 1, versículo 12, como já citei, somos santificados, justificados, selando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo para o penhor da nossa redenção. Então, esse trâmite, tá, da regeneração, ele não é visto, tá, mas ele é feito na hora e no dia, tá, da nossa confissão de fé. Você lembra no dia em que você aceitou a Cristo como Senhor da sua vida? Nesse dia, tá, que você ouviu o Evangelho, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, no momento em que eu e você confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida, Jesus colocou o seu Espírito dentro do nosso espírito humano, e o Espírito Santo em nós nos colocou dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, que ele é o cabeça. Há quem diga que o crente precisa entrar, tá, na corrida, né, da santificação. Por exemplo, há crentes que quando o assunto é santificação, eles partem para o fanatismo. Certa vez ouvir de uma irmã dizendo que quando ela se consagra, tá, as pessoas não conseguem nem olhar para ela, tamanha a sua santidade. Mas eu fico de cá pensando o seguinte: eu creio que nunca andou nessa terra uma pessoa mais santa do que o meu e o nosso Jesus. E onde ele se encontrava frequentemente? Tá? No meio dos pecadores. Ele participou das bodas de Caná da Galileia, demonstrando ser uma pessoa totalmente sociável. Nós cristãos precisamos compreender como ocorre a santificação e por que nós somos designados santos, quando Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Para que então, meu irmão, minha irmã, nós não venhamos incorrermos, tá, nos mesmos erros de muitos segmentos religiosos da atualidade e muitas vezes nos tornarmos legalistas, né, nos tornarmos aí formais e tradicionais, tá? Então é um assunto que eu quero trazer no programa de hoje. Então, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a esse refrigério teológico do Teologia 24 Horas, aqui no portal que é meu, que é seu, que é nosso, portal ID. Você sabia que antes de Deus mandar cada um de nós irmos, tá, primeiro ele nos chamou? Mateus 11, 28, 29 disse: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, onde encontrareis descanso para as vossas almas. Olha só, primeiro, vinde a mim todos estáis cansados. Depois, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo 1. E agora, depois que nós ouvimos o seu chamado, e atendendo o seu chamado, nós fomos nos aliviados das nossas cargas, né, que nos carregávamos e que sobrecarregávamos, e ele nos aliviou, nos encheu do seu espírito, e agora ele está dizendo: ide, pregar o evangelho a toda criatura. E não é só proclamar, também tem a parte do didático, né, da didática, ou seja, fazei discípulos de todas as nações. Então seja muito bem-vindo ao portal ID, você que já veio, você que está revestido do poder de Deus. Então agora nós temos que atender essa santa convocação, tá bom? Esse é o nosso propósito. Então dê o seu like aí, dê o seu joinha, tá? Faça o seu comentário aqui abaixo, compartilhe esse vídeo, tá, com alguém que você sabe que precisa compreender mais sobre esse assunto. Então eu iniciei esse programa dizendo que o meu objetivo no programa de hoje, nesse refrigério teológico, é fazer a diferença, é mostrar a diferença entre a doutrina da apresentação, a doutrina da santificação e a doutrina da consagração. Pois bem, a doutrina da apresentação, tá, ela está baseada em Levítico, capítulo 12, do versículo 2 até o versículo 8.
tá? Aonde se encontra a base para esse assunto que eu quero agora, tá? Investir um tempo para que possamos compreender melhor essa doutrina, onde apresenta-se uma oferta do dia da apresentação de uma criança no altar do Senhor. Essa lei que está estabelecida, tá, em Levítico 12, os pais traziam um cordeiro para o holocausto, mas se os pais, tá, fossem pobres, eles poderiam trazer, em vez do cordeiro, eles poderiam também trazer 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Se você pegar o cumprimento de Levítico capítulo 12, do verso 2 ao verso 8, você vai ver esse cumprimento na vida de Jesus em Lucas capítulo 2, do verso 21 e do verso 22, tá? Que eu quero ler contigo. Lucas, tá? Capítulo 2, versículo 21 e 22. Olha só, é o cumprimento, tá? Eu não fiz a leitura de Levítico 12, porque é uma leitura extensa, e aí então é necessário você ler com mais calma a base do que eu estou falando. E Lucas capítulo 2, no versículo 21 e 22, diz assim, olha: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, que é Levítico 12, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, Levítico 12. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. No caso de Jesus, tá, José e Maria não tinham recursos suficientes para um cordeiro, pois Deus assim o permitiu, pois Deus, tá, como presciente como ele é, haja visto que Jesus era um verdadeiro cordeiro de Deus, e esse já está nos seus braços, nos braços de José, nos braços de Maria. Enquanto nenhuma oferta do Antigo Testamento foi tão verdadeira como a oferta naquele dia. Então José e Maria, eles não eram pobres, mas eles estavam pobres, porque se eles fossem ricos, eles iriam levar a melhor oferta segundo a lei, e então, sendo que ele já estava de fato levando a melhor oferta, porque era o próprio Cristo. Então essa oferta de apresentação que temos que fazer quando nós apresentamos as nossas crianças no altar do Senhor, hoje em dia, em nossas igrejas. Mas eu vejo um pequeno problema em relação a essa doutrina, tá? Porque muitas vezes nós estamos levando as nossas crianças nos nossos altares, mas nós não estamos cumprindo de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Dificilmente, tá, hoje os pais entregariam o seu filho ao Senhor como um ato de consagração, ou seja, dedicar para sempre uma criança ao Senhor, ou seja, deverá ser entregue no santuário, no templo, tá? E isso nenhum pai fará, porque, tá? Lembra de Ana? Ana, ela ofertou o próprio filho no altar como uma oferta de consagração. Mas hoje nós apresentamos, nós, tá, santificamos e nós consagramos. Então vamos entender essa diferenciação. O que é a oferta, tá, da apresentação? Qual é o propósito de nós apresentarmos, tá, no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias atuais? Pois bem, assim como a consagração tem um propósito de um serviço ministerial, a apresentação tem um propósito de bênção vocacional. No capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu Lucas, tá, na apresentação de Jesus, existem 7 bênçãos que foram vividas e cumpridas na vida de Cristo. E quando nós, ou assim, apresentamos os nossos filhos no altar, nós também temos que ministrar e abrogar essas bênçãos para essas crianças. E a primeira bênção que eu quero, tá, destacar para você nesse assunto de apresentação é que essa criança ela tem um destino profético, como proferido por Simeão, que torna a criança blindada durante toda a sua vida. Ou seja, o ministro que vai estar no dia da apresentação, ele tem que declarar um destino profético na vida dessa criança.
É a primeira bênção. A segunda bênção é uma segunda mãe profética, como Ana, a profetisa, foi no caso, tá, de Jesus, no caso de João o Batista. Tá? Então, o que é hoje? Então, hoje, os nossos filhos, eles crescem, amadurecem, viajam por esse mundo afora, e aonde quer que eles possam estar, Deus sempre vai levantar uma mulher, uma viúva, tá, que vai tratar como filho. Ele não vai se sentir desamparado da sua própria mãe. É uma segunda bênção que está muito implícito no texto do capítulo 2. A terceira bênção que foi ministrada sobre a vida de Cristo e que nós temos que ministrar sobre as nossas crianças é a terceira bênção que vem de longe. Tá? Como as que foram trazidas pelos reis do Oriente, como ouro, tá? Presente dedicado somente a reis, incenso para o seu culto sacerdotal e mirra, tá? O seu anúncio da vitória sobre a sua morte, ou seja, o bom e perfume que ele há de exalar. Então a terceira bênção é sobre isso. É que ele vai ser uma criança, um homem, uma menina, uma mulher, que eles vão conquistar o melhor dessa terra, eles vão ser prósperos, eles vão ser verdadeiros adoradores, porque eles vão produzir incensos de adoração ao Senhor. E por último, tá, o bom perfume que eles irão exalar não é de morte, mas é um perfume de vida. A quarta bênção, que está bem clara na ministração, tá, de Simeão e Ana sobre a vida de Cristo, tá, é que na sua adolescência não haverá rebeldia, tá? Ele não vai se perder no mundo, tá? Mas ele vai se encontrar na casa de Deus junto aos doutores. Então você vai perder o seu filho, a sua filha, mas é nos ensaios da igreja, é nos cultos de vigília, é nos seminários, é nos retiros, juntos com os príncipes, tá, que Deus tem levantado. Então a quinta bênção que foi ministrada por Simeão e Ana sobre a vida de Jesus, e que hoje eu vejo que muitas vezes na apresentação das nossas crianças não são ministradas, mas que deverá, né, ser impetrada, é a quinta bênção, tá? Que essa criança terá um precursor para preparar o seu caminho, endireitando as suas veredas. Essa foi a função de João, tá, na vida de Cristo. Que nós possamos declarar que as nossas crianças, tá, Deus vai levantar pessoas que vão endireitar caminhos, pessoas que vai surgir na hora certa, no momento certo, para que elas possam avançar diante do destino profético que Deus tem levantado elas para que elas possam cumprir. A sexta bênção é que ela terá uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. É um testemunho público da sua pessoa, tá? É uma experiência cristocêntrica, é uma experiência com o Espírito Santo. E por último, não menos importante, a sétima bênção que foi ministrada sobre a vida de Cristo, e que nós, como ministros do altar, ao apresentarmos as nossas crianças ao Senhor, nós temos que declarar que Ele vai vencer Satanás em todas as tentações, no sustento fácil, adoração por poder e glória. Eles vão vencer o desejo do suicídio, depois da sua ascensão ministerial, sucesso profissional, pois todo aquele que Satanás levanta, ele derruba por ele mesmo. Nós temos que declarar que eles vão conquistar o mundo, sim. Eles vão conquistar sucesso, sim, porque o que é sucesso? Não é nada mais, nada menos do que quando a preparação se encontra com a oportunidade. Ninguém vai ter sucesso se tiver oportunidade, mas se elas não se prepararam para elas. Nenhuma pessoa vai ter sucesso que se preparou, mas não tiver oportunidade. Então, se nós estamos declarando, desde a primeira bênção até a sétima bênção, que Deus fez com que elas nascessem com um propósito, um destino profético, e essas bênçãos vão se cumprir. Elas não vão se suicidar, elas não vão se deixar ser levadas pela lascívia, pelo mundo, pelo contrário, elas não vão ser moldadas pelo mundo, porque elas vão sofrer uma metanoia, uma mudança de mente de dentro para fora, e por consequência disso, ela vai sofrer uma metamorfose, ou seja, então para que ela possa compreender qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus, e por isso elas não vão ser moldadas pelo mundo, elas vão moldar o mundo. Todas essas bênçãos vieram e vêm, tá, sobre a vida daqueles que exercitam essa doutrina. Veio sobre a vida de Cristo e vai vir sobre a vida dos nossos filhos, quando nós compreendermos essa verdade e começarmos a praticarmos. Que venhamos resgatar esse princípio bíblico, tá, em nossos dias, que, ao meu ver, né, nós deixamos perder, né, algumas questões relacionadas a isso.
que ao apresentarmos as nossas crianças, possamos orientar os pais a trazer uma oferta, tá, ao sacerdote que irá ministrar essa bênção. Ou seja, todas as vezes que você for orar pelos pais em relação às crianças que serão apresentadas, oriente eles a trazer uma oferta, como Levítico 12, como foi cumprido na vida de Jesus. Tá? Aí você fala assim, pastor, qual é o valor da oferta? Nenhum valor foi estipulado na Bíblia para ofertas. Porque se assim Deus o fizesse, ele estaria limitando também a minha bênção. Então, é o que Deus colocar no seu coração. Quanto vale a vida do seu filho? Tem algum dinheiro que pague? Você não se preparou 9 meses com enxoval, você não se preparou, tá, para esperar essa criança? Então também que você possa reservar uma oferta de gratidão a Deus e essa oferta levar no dia que essa criança for apresentada. Com isso ela vai receber essas 7 bênçãos no dia da apresentação. Compreendendo já a doutrina da apresentação, eu quero a partir de agora tratar com você sobre a doutrina da santificação. A doutrina da santificação, tá, ela sempre teve um tom do que pode e o que não pode, quando ela, na verdade, é um depósito equivalente a uma pessoa, a uma coisa, a um bem, a uma herança no santuário. Vem depois de uma avaliação sacerdotal. Então, custa o preço de uma oferta. O ato de santificar, segundo a Bíblia, nunca esteve ligado a um ato de limpeza depois de uma transgressão, mas era um depósito de um determinado valor segundo uma tabela de valores equivalente às pessoas, animais ou bens. E essa tabela você vai encontrar no livro de Levítico, no capítulo 27. Você vai ter do versículo 1 até o versículo 27 as referências, tá, sobre a santificação. O verbo Jesus se santificou, conforme eu li no início do programa, baseado em João capítulo 17, versos 19 e 20. Mas engraçado que ele não pecou. O sentido da santificação para ele era o mesmo sentido bíblico e exato. Não o que nós aprendemos hoje pela nossa tradição religiosa, o que confundimos com viver santo ou santidade. Santidade é um estilo de vida, tá? Diferente de santificação. O viver santo, a santidade, não deve deixar de ser fundamento da nossa vida cristã, mas o meu foco hoje não é sobre santidade, é santificação. Logo, a santificação não é santidade. O sentido original da santificação é um depósito equivalente no altar. E foi isso que o verbo Jesus fez por nós. Se santificou, não porque pecou. Outro exemplo sobre santificação que eu quero dar para você é a igreja de Corintos, tá? Quando ela é chamada de santificada, mas logo em seguida ela é chamada de carnal. Estava santificada, mas era carnal. Como explicar isso, pastor Francisco Miranda? Se você pegar o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 1 e 2, principalmente no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Mas quando você avança um pouco mais, no capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Verso 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Então você pode perceber que no capítulo 1 é uma igreja que está santificada em Cristo, mas ela se encontra de uma forma carnal. E quais são as características do homem ou de uma pessoa carnal? Ela é invejosa, ela é contenciosa e ela é dissensosa. Ou seja, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 de 1ª carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está apresentando uma doutrina, tá, dos 3 tipos de homens como seres humanos na Bíblia Sagrada: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então, o homem natural é aquele que nunca conheceu a Cristo, ele é um incrédulo, ele é o frio que o João fala. Já o homem carnal, ele é o morno, né? Ele é o religioso. E o discípulo, ele está para o homem espiritual, aquele que é discípulo, aquele que é quente. Então, quando Paulo ele está dissertando sobre os 3 homens naturais, carnais e espirituais, essa é a condição da igreja de Corintos, que não é muito diferente das igrejas atuais.
Nós somos santificados em Cristo, porque Jesus é uma oferta equivalente no altar em nosso lugar, mas muitas vezes nós estamos num meio religioso em que, de fato, nós nos encontramos com pessoas carnais. Entendendo que a oferta de santificação é um depósito equivalente no altar, Jesus foi esse depósito de santificação exigido pelo Pai para nos livrar do ódio do mundo. Isto é, o depósito de sangue do nosso parente remidor, que é Cristo, no trono, que fala melhor do que o sangue de Abel, sabendo que o sangue de Cristo ele foi depositado no propiciatório, garantindo a nossa permanência nesse mundo, quando João 17,15 diz, eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que virão a crer em mim, eu não quero que os tire do mundo, mas que os guardeis do mal ou do maligno. Portanto, baseado em João capítulo 17, verso 16, quando Jesus diz que nós não somos desse mundo, como ele também desse mundo ele não é, então, enquanto nós aqui permanecermos, a garantia do nosso sucesso está em Cristo ser um depósito de santificação em nosso lugar no altar celestial. Por isso, sendo que nós já compreendemos que a santificação é uma oferta equivalente no altar, e provando que João 17 está dizendo que Cristo é essa oferta, então eu quero que você entenda que essa doutrina da santificação tinha a ver, antes de tudo, com uma avaliação, depois com um depósito no santuário, de um valor equivalente. E Cristo, ele é essa oferta equivalente no altar, ao teu favor, ao meu favor. Todo o capítulo 27 do livro de Levítico, que deverá ser uma leitura obrigatória para você entender melhor sobre esse assunto da santificação, do versículo 1 até o versículo 7, os versículos estão tratando de santificação. Do verso 28 ao 43, está tratando sobre consagração. Aquilo que o autor se refere sobre santificação, chama-o de santo, e aquilo que se refere como consagração, ele vai chamar sobre santo dos santos. Por exemplo, Levítico 27, só para nós compreendermos melhor sobre esse assunto. O versículo 1 ele diz, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dizendo-lhes, quando alguém fizer um voto particular, segundo a sua avaliação será as pessoas ao Senhor. Se a sua avaliação for de um homem, de um varão, da idade de 20 anos a 60 anos, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for fêmea, a sua avaliação será de 30 ciclos. Se você continuar lendo, ele vai separar de 0 a 20 anos, de 20 anos a 60, acima de 60, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, e lá tem uma tabela em ciclos de prata. E essa tabela não é só de pessoas, mas de animais, de coisa, de fazenda. Se você vir no verso 9, se for um animal que se oferecer ao Senhor, quanto dele ao Senhor será santo? E aí vai falando, se você vir no verso, a partir do verso 16, se a sua avaliação de santificação ao Senhor for a parte de um campo de sua possessão, então a sua avaliação será segundo a sua semente. E aí você está percebendo que do versículo 1 até o versículo 27, a doutrina da santificação é uma oferta equivalente não só por pessoas, mas também por coisas, por animais, por fazendas, por possessão. A diferença básica é que santifico aquilo que eu quero usar, ou seja, o que santificava voltava para continuar em poder da pessoa que o santificava, quando apenas depositava-se o seu valor equivalente no santuário, isto é, fazia-se um depósito equivalente de um valor estipulado pelo sacerdote. Diferente da consagração, que também é uma oferta, que santificação é oferta equivalente, a consagração é uma oferta total, completa, sem retorno. Lembra de Ana? Ela não deu uma oferta no altar de santificação ou de apresentação, e ela ficou com Samuel, ela deu Samuel no altar, ou seja, aquilo que se consagra não se pode mais ser restituído, se arrepender depois do ato da consagração, porque não tem mais retorno, tá vendo? Então a apresentação é uma oferta vocacional, santificação é uma oferta equivalente
No caso do texto aqui de Levítico 27, de pessoas, de coisas, de possessões, até de animais, as pessoas podiam santificar. Colocando uma oferta, ela ficava com o bem. Diferente de consagração, que era uma oferta total, ela dava o bem. Seja uma criança, seja uma possessão, seja qualquer coisa. Pegou a diferença? Apresentação, uma oferta vocacional. Santificação, uma oferta equivalente. Consagração, uma oferta total. Lembre-se que aquilo que se consagra, que se redime, não se resgata. Quando alguém queria santificar-se, não comparecia ao santuário para lavar-se, jejuar-se ou consagrar-se. Tá? Nós imaginamos que essa parte da santificação está relacionada a orarmos muito, a subirmos monte, fazermos campanha, a quantidade de cultos que frequentamos nas nossas igrejas. Não. Santificação sempre foi, é e sempre será uma oferta equivalente a si mesmo, tá? Ou relacionada a um bem baseado numa tabela que diferenciava os valores de idade, de sexo, de bens. Tá? Então, por isso que você deva, tá? Como leitura obrigatória, ler e estudar um pouco mais sobre Levítico 27. Por isso, entenda. Santificação é uma oferta equivalente no altar. Santificar é assinar um contrato de um seguro celestial. Eu estou usando de uma alegoria para que você possa compreender melhor. Não é uma sociedade, nem uma barganha com Deus, nada disso. É assinar um seguro de vida com Deus, o qual será executado pelos anjos. É uma questão de fé. Hoje, já não se santifica mais pessoas por nenhum preço. Porque o verbo Jesus já fez isso por mim, por você, por todos nós, quando em João capítulo 17, verso 19, 20, como nós já lemos. Pai, por eles eu me santifico. Jesus foi um depósito, tá, no meio do seu lugar, quando ele colocou o seu sangue no santuário por nós. Esse foi o preço que ele pagou. O verbo Jesus se santificou a si mesmo para que nós fôssemos santificados verdadeiramente. Ou seja, hoje já não se santifica mais pessoas por preço algum, nem por prata, nem por ouro. Lembra que quando Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do verso 18, que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, por ouro ou por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, antes da fundação do mundo? Pois bem, consagração, ao contrário de santificação, é uma entrega total, tá, da promessa a Deus, ou seja, é uma entrega 100% no altar, seja de pessoas ou seja de coisas. Eu sinto muito, meu irmão, minha irmã, se o seu voto, tá, foi de consagração e, na verdade, o que você queria, de fato, era santificar o carro, a moto, a empresa, tá, os bens que você um dia colocou no altar. O verbo Jesus já fez isso por nós. Ele depositou o seu sangue no santuário por nós. Este foi o preço que ele pagou. Ele nos santificou, por isso ele pode dizer: sede santo porque eu sou santo, porque a santificação parte dele, a santidade parte de mim, é manter na posição que ele me colocou. Ele já nos lavou pelo seu sangue, porque ele pagou com seu sangue o preço no leilão espiritual da história da humanidade, tá bom? Mas o texto mais precioso, tá, que eu quero compartilhar com você, de Hebreus 10:10, que diz: é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do seu corpo, feita uma vez para sempre. O escritor aos Hebreus, tá, ele nos diz que ele ofertou o seu sangue como uma oferta que nos santifica. Isso quer dizer que diante do Pai está o valor do depósito equivalente a nós. Então, por isso, o penhor, tá, da minha e da sua vida é o mesmo penhor da vida de Cristo. Nós valemos o mesmo valor que Cristo vale, é preço de sangue inocente. Veja mais um texto. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O que equivale à doutrina de Levítico capítulo 27, do versículo 2 ao versículo 8, tá? A oferta da santificação. Por isso nós temos um valor respeitável no mundo espiritual. Valemos o sangue de Cristo Jesus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20, como eu já citei para você, que nós não fomos comprados da nossa maneira de viver, tá? Nem por ouro, nem por prata,
mas foi por esse valioso sangue que foi derramado por mim e por você. Nenhuma gota foi perdida, tá? Porque está sendo respaldado na minha vida, na sua vida hoje. Se temos sido santificados, então não temos mais necessidade de santificar mais nada? Bom, em relação ao ser humano, como eu já mostrei para você, nós já fomos santificados por Cristo Jesus. Mas e os nossos bens? Não. Por exemplo, veja o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versos 25 e 26, quando ele diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificar, com a lavagem da água pela palavra. Nós somente fomos santificados como pessoas, nós não fomos consagrados, que é diferente de santificação, lembra? Santificação é uma oferta equivalente, consagração é uma oferta total. Entre o povo de Deus temos os santificados, que está mais voltado para as ovelhas, para a membresia, e os que são consagrados, que estão aí mais para os cordeiros, para aqueles que são ministros. O Verbo Jesus santificou a todos, tanto ovelhas como cordeiros, mas nem todos os santificados, tá, eles vão ser consagrados. Se já entendemos que todos nós somos santificados, mas nem todos temos santificados os nossos bens, como era comum no Antigo Testamento, no início do Novo Testamento. Ao contrário, hoje nós consagramos. As pessoas que eram santificadas tinham seus nomes escritos no livro do templo, e toda a palavra ligada à santificação, quer no Novo, quer no Antigo Testamento, está associada a uma oferta. Veja nesse texto de Atos capítulo 24, a partir do verso 17, quando Paulo está declarando a sua santificação depois de ter dado a oferta. Atos capítulo 24. Atos capítulo 24. Versículo 17 e 18, olha só. Ora, muitos anos depois, vim trazer a minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificados no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem. Se alguma coisa contra mim tivessem, que você, meu irmão, minha irmã, possa também dizer como o apóstolo Paulo, vindo o inimigo me acusar, não prevaleceu a sua acusação, porque me achou santificado no templo, e não pode fazer nada a meu respeito, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que você já é uma pessoa santificada no altar celestial. Paulo aqui, ele está cumprindo esse princípio da santificação de pessoas somente porque ele queria tratar desse assunto com os judeus. Isto é legal no mundo espiritual. Os anjos nos acham santificados no templo perfeito e eterno nos céus pelo sangue de Cristo Jesus. Essa santificação é um voto tremendo, gera prosperidade, geram bênçãos, porque está no mundo das bênçãos e das ofertas espirituais de Efésios capítulo 1, versículo 3. Tá? Quando a palavra de Deus diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Paulo era um homem próspero. Ele, inclusive, pagou a oferta de santificação por ele e mais 4 pessoas que haviam feito o voto de santificação de acordo com a lei, mas que não tinham valores para cumprir. Paulo não só pagou por ele, mas também pagou pelos outros. Acompanhe comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 23. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram um voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a sua cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem
o que se sacrifica aos ídolos, e do sangue e do sufocado da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificados com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Até aqui você aprendeu comigo a fazermos a diferença entre a oferta de apresentação, que é uma oferta vocacional, de consagração, que é uma oferta equivalente, que também é diferente, de consagração, que é uma oferta total. No próximo programa, estarei dando continuidade a essa temática, focando na questão da oferta da consagração. Obrigado por ter me acompanhado até agora. Que o Senhor Deus continue te abençoando. Até o nosso próximo Refrigério Teológico, aqui no meu e no seu, no nosso portal id.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.